Nossa enquete continua no ar. Quem deve ser titular no gol do Atlético no Clássico? Bento ou Léo Link? Galera continua votando e participando e tá dando o Léo Link com 58%, o Bento com apenas 42%. É a opinião da galera até agora. Vai ser o Léo Link, né? É. Porque o Bento tá ainda voltando. Vamos perguntar pro Vincenzo? O que você acha? É ele que sabe, né? Vincenzo Dalicani! Se ele não souber, quem vai saber? Conta pra gente aí, quais os prós e os contras de Bento e Léo Link nesse momento pra serem titular. Quem o técnico Wesley Carvalho prefere, Vincenzo? Pô, quem ele prefere, eu acho que nem ele sabe responder ainda, viu, TT? Mas para o Atletiba, para esse final de semana, a tendência forte é de que jogue o Léo Link mesmo, porque o Bento ainda está em fase final de recuperação. A lesão no músculo posterior na coxa que ele teve está na 4ª semana de recuperação já, terminando a recuperação, mas ainda não 100%, depende da semana, depende dos trabalhos, como ele vai evoluir treinando com bola, já que essa também é a tendência para essa semana. Mas por enquanto, Léo Link deve ser o titular da meta do Atlético contra o Coritiba no Couto Pereira no próximo domingo. O Bento iniciou essa fase final de transição, a chance de que ele seja relacionado para a partida, que ele fique no banco de reservas, mas não é uma garantia isso, e como eu falei, nem o Wesley sabe exatamente o que ele vai fazer quando tiver Bento e Léo Link 100% para jogar. Diz que é uma dor de cabeça para o preparador de goleiros Felipe Faria. Dor de cabeça para Felipe, treinador de goleiro. Cara, que bom que nós possamos estar com essa dor de cabeça, né? Mas vamos pensar nisso conjuntamente com o treinador de goleiro e com eles, mas nós ganhamos um grande goleiro, talvez que o Brasil não conhecia, e de repente o Léo apareceu hoje, está super valorizado. E isso tem sido muito bom, tanto para o nosso trabalho. O Atlético Paranaense sempre teve essa formação e continua formando grandes goleiros. Então, sinceramente, eu não tenho essa resposta para te dar hoje. Mas, existe o lado da coerência, existe o lado do ritmo de jogo. Então, a gente vou sentar com o Felipe, trocar essa ideia com ele para depois tomar a decisão. Um ponto que me chama muita atenção nessa fala do Wesley Carvalho, que existe o ponto da coerência e existe o ponto do ritmo de jogo. O que seria a coerência? A coerência seria colocar o Bento, que é o titular da posição, vencendo durante a temporada, ou do ritmo de jogo em manter o Léo Link, que tem feito grandes atuações recentemente pelo Furacão. O que o Wesley Carvalho vai fazer, a gente ainda não sabe, acho que nem ele ainda sabe exatamente quem vai colocar no gol do Furacão para as próximas partidas, para os próximos compromissos do Atlético na temporada, mas fomos atrás dos dados e das estatísticas para falar dessa comparação entre Léo Link e Bento. O que mais importa para os goleiros é o número de gols tomados, querendo ou não, né? E no quesito, o Bento e o Léo Link têm números parecidos, mas com vantagem para o Bento. O Bento levou 28 gols em 27 jogos disputados em Brasileiro e Copa Libertadores da América. Tem uma média de pouco mais de 1 gol por partida, 1,02 gols por partidas tomadas, em relação aí aos 1,2 do Léo Link em 5 partidas, tomou 6 gols em 5 jogos, então o Bento é melhor em gols tomados, mas algo que pode explicar isso é o nível de exposição de cada goleiro. O Léo Link foi mais exposto do que o Bento pela zaga do Atlético nos 6 compromissos que teve em relação aos 27 do goleiro Bento. O Léo Link tomou então 6 chutes por jogo em relação aos 4 tomados pelo Bento. Então o Léo Link toma 2 chutes a mais por partida. Isso pode explicar o maior número de gols tomados. Mas um fato interessante é que a qualidade das chances criadas enquanto o Léo Link estava no gol foi maior do que a qualidade das chances criadas com o Bento no gol do Atlético. Então o Léo Link toma mais gols, mas sofre mais chutes e, consequentemente, a qualidade dessas chances também aumenta. Então isso pode justificar aí esse número maior de gols tomados do Léo Link, que defende muitas dessas bolas que vão no gol do Atlético. Isso porque ele tem 80% de eficiência nas bolas que vão no gol do Furacão. 80% é um número muito alto, seria top 5 do Campeonato Brasileiro se tivesse o número de jogos mínimo para essa comparação com os outros goleiros. É um número extremamente alto, os 80% de aproveitamento das bolas que vão no gol do Atlético, que tem o Léo Link. E o Bento não fica atrás não, o Bento tem 78,6% de aproveitamento de eficiência nas bolas que vão no gol do Atlético também. Então os dois goleiros têm um nível muito alto debaixo das traves. Isso se mostra pelo número de jogos sem sofrer gols. O Bento leva vantagem nesse quesito.
são 40% dos jogos sem sofrer gols nessa temporada. O Léo Link teve apenas 20%. Não é metade, porque o número de jogos é muito diferente, mas proporcionalmente é metade aí da proporção da porcentagem de jogos sem tomar gols entre o Léo Link e o Bento. O Bento leva a vantagem nesse quesito também. Para encaminhar para o final, no jogo com os pés, o Léo Link vai melhor. Ele acertou 6% a mais dos lançamentos que tentou, tem 32% de aproveitamento em relação aos 26% do Bento. E nos tiros de metas batido, o Léo Link também tem vantagem de 5%, aí acertou 60% dos tiros de metas que tentou. O Bento acertou 55% dos tiros de meta que tentou. Então são goleiros muito parecidos, com números parecidos e com vantagem que eu confesso que eu não sei para que lado colocar essa vantagem, mas para sair desse tanto de número dá para sintetizar de maneira simples. O Bento toma menos gols, mas o Léo Link foi mais exposto e tem mais eficiência. E no jogo com os pés, o Léo Link é melhor do que o Bento, ao menos nesse período da comparação. O Léo Link também é um goleiro que joga mais adiantado do que o Bento, né? Ele tem uma média aí de 17 metros fora da linha do gol nas ações defensivas dele, em relação aos 12 metros que o Bento tem. Então, um goleiro que também joga mais adiantado. E o Wesley Carvalho, como mostramos aqui no Bate-Pronto, não sabe ainda em quem vai optar para os próximos compromissos do Furacão na temporada. Fato é que ter 2 goleiros desse grande nível no Furacão deve ser uma dor de cabeça muito boa para o Wesley Carvalho para esse restante de temporada do ano de 2023, né? E não é à toa que a nossa enquete está tão disputada, 42% para o Bento, 58% para o Léo Link. A gente já teve no começo do programa, chegou a ficar parelha, 50-50. Em termos de goleiro, não tem, né? Quem tiver no gol do Atlético, no Atletiba de domingo, é muito bem qualificado, tendo em vista a boa escola de goleiros que o rubro-negro tem. Mas eu acho que por estar voltando de lesão nesse momento, o Bento estar voltando de lesão, o Léo Link acaba levando uma pequena vantagem, né, Jana? Ah, sim. Eu acho que também não precisa acelerar a recuperação do Bento, né? Acho que ele pode voltar no tempo, no melhor tempo, né? Claro que se ele já tiver 100%, mesmo assim, às vezes tem um cuidado ali, né, para fazer essa transição da recuperação física, para fazer o treinamento novamente em campo, mas eu acho que o Léo Link tá correspondendo à altura, tá fazendo grandes partidas, né? E o Atlético vem numa recuperação, né? Vem de vitórias, fez uma partidaça o Léo Link contra o Galo, né? Fez grandes defesas do começo ao fim, e é aquele jogador que muitas vezes é normal, né? O goleiro, às vezes, quando até o Vincenzo trouxe ali as estatísticas mostrando que o Léo Link tem levado mais chutes, né? Tem sofrido mais, tem sido mais exigido do que o Bento, né, nos últimos jogos em que ele entrou. Então, claro que isso também acaba exigindo mais do goleiro para que ele esteja atento, e muitas vezes até em algum descuido, quando ele, né, teve sorte ali em algum lance, ele não se abateu, né? Ele ficou atento, ele conseguiu reagir, ele fez na sequência boas defesas. Então é aquele goleiro muito seguro, né? Eu acho que ele passa essa maturidade, né? Apesar de estar fazendo essa transição, né, para ganhar oportunidade no profissional. O Atlético tem uma escola de goleiros, então não é fácil, né, você chegar à sua vez de começar ali a ganhar uma sequência no gol, né? Porque o goleiro que entra fica e vai. Mas ele tem se mostrado muito maduro. Existe também, acho que, um ambiente bom, né, entre os goleiros do Atlético, de muito respeito entre eles, né? Não tem essa concorrência que pode ser, talvez, às vezes, um pouco ruim, né? No sentido de, tipo, querer mostrar mais serviço que o outro, de querer mostrar que tá pronto, que merece estar ali como titular. Isso não existe, né? O Léo Link sempre demonstrou muito carinho, muito respeito pelo Bento, e inclusive tem ele também como referência, e eu acho que tudo isso é benéfico, né? Inclusive pelo momento que o Atlético vive, de tentar buscar essa vaga na Libertadores de maneira direta, né? Acaba sendo uma baita responsabilidade também para ele, né? Que tá entrando ali no momento em que ele não pode decepcionar, tem que deixar a defesa segura, mas ele tem se mostrado muito seguro, tanto é que a enquete tá equilibrada, e o torcedor já tem o Léo Link aí como um dos jogadores que
podem continuar no time sem problema nenhum, que ninguém vai questionar, né? Por mais que lá na frente, talvez o Wesley opte em alguns jogos pelo Léo Link, eu acho que não vai ter nada contra, né? Se ele continuar nessa toada de estar fazendo bons jogos e estar ajudando o Atlético. Foi a primeira sequência, na verdade, do Léo Link, né? Como o goleiro titular do Atlético. Ele entrou contra o Palmeiras, se eu não me engano, né? Ele entrou algumas vezes, o Bento ficou machucado, né? Ele acho que jogou 2 partidas seguidas e tal. Aí que defendeu o pênalti. Agora, assim, acho que domingo, se o Bento tiver 100% e tal, acho que o Bento vai ser o titular. Porque ele é o Sim, titular, a posição na verdade. Agora, essa participação aí de jogos do Léo Link trouxe para o Atlético uma tranquilidade na questão de vender o Bento no começo do ano que vem. Já tem um substituto. Já era um problema, por exemplo, no meio do ano, que o Atlético teve a oferta, né, de acho que 10 milhões de euros lá do futebol europeu para vender do Benfica, e depois apareceu, acho que a Internazionale, né, de Milão, que foi a outra equipe que fez oferta. Então, assim... O Passarinho me contou que ele vai para Itália em janeiro. Então, o Bento, o Atlético não quis vender o Bento, por quê? Porque não tinha confiança de que ia ter uma reposição, até porque estava disputando o Libertadores, tinha quartas de final da Copa do Brasil, e se o Léo Link iria dar conta do recado entrando no gol titular. Hoje, o Atlético tem essa certeza de que o Léo Link vai dar conta, né, numa eventual negociação do Bento. Acho que foi a grande novidade, assim, para o Atlético nessa saída do Bento por contusão do time e a entrada do Léo Link. Deu tranquilidade para o Atlético já pensar mais seriamente na possibilidade de vender o Bento, né, numa das maiores transações, ou se não na maior transação envolvendo um goleiro do futebol brasileiro com o exterior. E ainda tranquiliza mais o fato de ter o Mikael como reserva. Sim, goleiro de seleção também, goleiro, né, de seleção muito bem preparado. Caso que vai esperar o Léo Link assuma a titularidade, tem também um goleiro excelente altura no banco de reservas, alguém para ser ali a sombra, digamos assim, né? O André Rafael Cardoso até fala, provavelmente o Atlético vende o Bento no final do ano, Léo Link titular em 2024. Eu acho que isso até, André, vai ser inevitável. Como o Linhares falou, a gente falou aqui diversas vezes no Bate Pronto Curitiba, a proposta da Itália começou com o Benfica, aí de Portugal, aí a gente já teve o Milan, agora me parece, um passarinho me contou que tá a Inter de Milão na jogada, e ao que tudo está se desenhando, o destino do Bento em 2024 deve ser o futebol italiano. E ele quer ir, né? É uma oportunidade gigante. Ele já queria ter ido, né? Já queria ter ido, né? Deixou claro que os representantes aí pudessem tomar essa decisão, porque claro que ele seria um grande desfalque se tivesse saído naquele momento, né? Porque eu acho que não tinha ainda essa sequência para o Léo Link e o Atlético estava disputando, né, outras competições. Agora é um outro momento e eu acho que o Atlético vai se preparando, né, para essa mudança na meta, e é um problema a menos para o Wesley Carvalho, né? Porque ele já tem algumas situações para pensar no time ali. Ainda faltam algumas rodadas para o Brasileirão terminar. O Atlético tem essa missão de terminar, né, pelo menos ali na 6ª colocação, e não é fácil porque a disputa está extremamente apertada, embolada, e ele vai ter que mudar o ataque, eu acho que pela primeira vez numa sequência tão grande, né? Porque por mais que, digamos, aconteça, né, o fato do Vitor Roque se recuperar ainda a tempo de voltar a jogar, vão ser muito poucos jogos, né? Então ele vai ter que mudar pela primeira vez ali o centroavante, e claro que isso impacta, né, diretamente no aproveitamento do time. Ele vai ter que testar outras opções, às vezes até sem um centroavante de ofício, mas é um problema a menos, né, sabendo que por mais que o Bento não esteja 100%, poxa, ele tem ali no banco 2 grandes goleiros que podem suprir essa ausência à altura. A gente vai ter ainda na eliminatória sul-americana, teve uma convocação agora
no sábado, né? O Bento ficou de novo fora porque ainda não tá recuperado, não tá nem jogando. O Lucas Perry do Botafogo foi chamado de novo. Aí vamos ter a última rodada do ano da eliminatória no mês de novembro, 16 e 21, né? O Brasil vai ter mais 2 jogos e aí eu não sei se o Fernando Diniz, né, vai convocar o Bento para esses 2 jogos. Ele convocou originalmente o Bento, aí o Bento se machucou, ele chamou o Lucas Perry para suprir a ausência do Bento. Para o Atlético é muito importante, né, nessa questão da valorização do jogador para uma eventual negociação no começo do ano, a convocação do Bento para a seleção brasileira. Então, não sei se o Diniz vai chamar ou não, porque o Lucas Perry também está vivendo um grande momento lá como goleiro do Botafogo, em que pese a caída do Botafogo, né? O Botafogo também já não é o mesmo time lá do primeiro turno, tá fazendo uma campanha muito ruim no segundo turno, tá permitindo os adversários chegarem, então seria fundamental até para o próprio Bento e para o Atlético a convocação dele para essas 2 rodadas, né, de novembro, o Bento ter a camisa da seleção brasileira também no currículo dele, né, para um negócio na janela de janeiro e tal, do começo do ano. Vincenzo Delicani, já temos informações dos ingressos para a torcida atleticana no Atletiba? Já temos sim, o Atlético divulgou agora há pouco essa venda de ingressos, vai ser pelo site Futebol Card, que é o site que o Coritiba também faz a venda dos seus ingressos a partir de amanhã, às 10 horas da manhã. Então, quarta-feira, 10 horas da manhã, abre a venda de ingressos para a torcida do Furacão. São 1.600 ingressos disponibilizados pelo Coritiba e o custo desses ingressos vai ser de R$200 a inteira e R$100 a meia. Abre a venda amanhã, às 10 horas da manhã, quarta-feira, 10 horas da manhã, para a torcida do Furacão.